Eu não sei como eles fizeram tudo, só sei que fizeram. Nas sombras das pirâmides antigas e sob as areias do deserto, os mistérios das tecnologias avançadas do Egito sussurram sobre uma civilização muito à frente de seu tempo. Hieróglifos e monumentos desgastados pelo tempo revelam mais do que apenas uma rica história. Eles desvendam um legado de engenhosidade que desafia nossa compreensão do passado. Desde estruturas enigmáticas que sugerem redes de comunicação global até artefatos que indicam conhecimento de eletricidade e aviação, a habilidade tecnológica do Antigo Egito nos chama a explorar seus segredos. Junte-se a nós enquanto viajamos no tempo, descobrindo os casos mais convincentes de tecnologia avançada antiga encontrados no Egito. A teoria da usina de Gizé. Pirâmides como geradoras de energia, uma das estruturas mais icônicas do mundo há muito, é fonte de fascínio e mistério. Com uma altura impressionante de 146 metros e construída com cerca de 2,3 milhões de blocos de calcário, cada um pesando entre 2,5 e 15 toneladas, a construção da pirâmide intriga especialistas há séculos. Alguns pesquisadores sugerem que a Grande Pirâmide não era apenas um túmulo, mas uma maravilha tecnológica avançada, projetada para captar e distribuir energia. A precisão e a escala da construção da Grande Pirâmide são realmente surpreendentes. A base da pirâmide cobre uma área de 13 acres, com cada lado medindo 230 metros de comprimento. Os construtores antigos alcançaram um nível extraordinário de precisão, com a média de desvio de um quadrado perfeito sendo inferior a 0,1%. Essa precisão, combinada com o design único do interior da pirâmide, levou alguns pesquisadores a propor que a estrutura foi construída para gerar e captar energia. Uma das evidências mais convincentes para a teoria da usina de Gizé é a presença de materiais condutores dentro da pirâmide. A Grande Pirâmide contém várias grandes vigas de granito, algumas pesando até 70 toneladas, que são altamente condutoras. Além disso, as câmaras e passagens internas da pirâmide são revestidas com calcário altamente polido, que poderia ter atuado como isolante. Essa combinação de materiais condutores e isolantes levou alguns pesquisadores a sugerir que a pirâmide pode ter sido projetada para atuar como um grande capacitor ou bateria. Outro aspecto intrigante da teoria da usina de Gizé é a potencial conexão entre a pirâmide, suas câmaras subterrâneas e o rio Nilo. Alguns pesquisadores propõem que as câmaras e túneis subterrâneos da pirâmide poderiam ter sido parte de um sistema hidráulico sofisticado, projetado para canalizar a água do rio Nilo e gerar energia através do fluxo de água. Essa teoria é apoiada pela descoberta de uma série de canais e eixos subterrâneos, alguns dos quais parecem estar conectados ao Nilo. A teoria da usina de Gizé também sugere que a localização e a orientação da pirâmide podem ter sido deliberadamente escolhidas para captar os campos naturais de energia da Terra. A pirâmide está situada em um poderoso vórtice de energia eletromagnética, e seu alinhamento preciso com as direções cardeais poderia ter permitido canalizar e amplificar essa energia. O Osirion, um enigmático templo subterrâneo, na antiga cidade de Abidos. Um mistério perplexo está oculto sob as areias do tempo. O Osirion, um templo subterrâneo envolto em enigmas, desafia nossa compreensão da história e tecnologia do Antigo Egito. Este complexo extenso, com seus enormes blocos de granito e artesanato preciso, desafia a linha do tempo convencional da civilização egípcia, sugerindo a possibilidade de uma origem muito mais antiga. Uma das anomalias mais marcantes do Osirion é a ausência de inscrições e decorações, um contraste gritante com os templos egípcios típicos adornados com hieróglifos intrincados. Essa ausência de evidências textuais levou os pesquisadores a questionar a verdadeira idade e propósito da estrutura. Poderia ser que o Osirion anteceda o período dinástico do Antigo Egito, servindo como um remanescente de uma civilização há muito perdida? A precisão e a escala da construção do Osirion são verdadeiramente impressionantes. Enormes blocos de granito, alguns pesando até 100 toneladas, formam o núcleo do templo. Essas pedras colossais foram transportadas das pedreiras distantes de Assuã, a mais de 300 quilômetros de distância, e encaixadas com precisão surpreendente. A logística envolvida no movimento e colocação desses blocos enormes levanta questões sobre as capacidades tecnológicas dos construtores antigos. Eles possuíam máquinas avançadas ou métodos esquecidos que lhes permitiram alcançar tais façanhas. Talvez o aspecto mais intrigante do Osirion seja a misteriosa água que flui continuamente dentro de suas câmaras. Apesar das tentativas de bombear a água, ela inexplicavelmente retorna, desafiando explicações.
Estudos hidrológicos revelaram que a água no Osirion é notavelmente diferente da água subterrânea circundante, com uma composição química e perfil isotópico únicos. Essa anomalia levou alguns pesquisadores a especular sobre a existência de câmaras ou passagens ocultas sob o templo, possivelmente conectando-se a uma fonte de água desconhecida. Algumas teorias sugerem que o Osirion poderia ter servido como um centro para práticas tecnológicas ou espirituais avançadas, enquanto outras propõem que poderia ter sido um repositório de sabedoria antiga, esperando para ser redescoberto. A Grande Esfinge, o misterioso monumento colossal, erguendo-se majestosa do Planalto de Gizé, a Grande Esfinge, com seu corpo de leão e cabeça humana, tem cativado a imaginação das pessoas há séculos. Sob a fachada desgastada pelo tempo dessa estátua icônica, estão segredos que intrigam pesquisadores e desafiam nossa compreensão da história. Um dos debates persistentes em torno da Grande Esfinge é a sua idade. Enquanto a egiptologia convencional data o monumento por volta de 2500 a.C., durante o reinado do faraó Chafre, um crescente corpo de evidência sugere que a Esfinge pode ser muito mais antiga. O geólogo Robert Socho, após examinar os padrões de erosão nas paredes do recinto da Esfinge, propôs que o monumento poderia datar de cerca de 7000 a.C., uma época em que a região experimentava um clima muito mais úmido. Se essa teoria for comprovada, alteraria radicalmente nossa percepção da civilização egípcia antiga e suas capacidades tecnológicas. Outra teoria intrigante sugere que a Grande Esfinge pode ter sido parte de um complexo maior interconectado, projetado para captar o poder do Sol. O alinhamento preciso do monumento com o Sol nascente nos equinócios de primavera e outono levou alguns pesquisadores a especular que ele poderia ter funcionado como uma máquina movida a energia solar ou uma ferramenta astronômica sofisticada. A presença de uma rede complexa de câmaras e túneis sob a Esfinge, revelada por levantamentos sísmicos, alimenta ainda mais essa hipótese, sugerindo a possibilidade de mecanismos ocultos ou dispositivos de captação de energia. Nos últimos anos, o uso de tecnologias avançadas, como radar de penetração no solo e imagem sísmica, forneceu evidências tentadoras de câmaras e passagens ocultas sob a Grande Esfinge. Essas descobertas reacenderam o interesse no verdadeiro propósito do monumento e nos segredos que ele pode guardar. Alguns pesquisadores acreditam que essas câmaras podem conter artefatos antigos, pergaminhos ou até dispositivos tecnológicos avançados esperando para serem descobertos. Obeliscos, potenciais transmissores de energia, estruturas monolíticas esculpidas a partir de blocos únicos de granito e atingindo alturas de até 30 metros, têm sido admirados por sua beleza e precisão. Muitas vezes associados ao culto do Sol, esses monumentos imponentes cativaram a imaginação de inúmeras gerações. Alguns pesquisadores sugerem que os obeliscos podem ter servido a um propósito muito mais prático e até tecnológico, potencialmente atuando como transmissores de energia ou componentes em uma rede de energia interconectada maior. A escala e a precisão dos obeliscos egípcios antigos são verdadeiramente notáveis. O maior obelisco conhecido, o Obelisco de Laterano em Roma, tem uma altura impressionante de 32 metros e pesa cerca de 455 toneladas. O processo de extração, transporte e ereção desses monólitos maciços teria exigido conhecimentos avançados de engenharia e ferramentas sofisticadas. Alguns pesquisadores propõem que os egípcios antigos podem ter usado técnicas como levitação acústica ou até tecnologia antigravitacional para mover e posicionar essas pedras enormes. Uma das teorias mais intrigantes sobre o propósito dos obeliscos é seu potencial papel na geração e transmissão de energia. Alguns pesquisadores sugerem que os obeliscos, quando emparelhados com as pirâmides e outras estruturas, poderiam ter formado uma vasta rede de energia interconectada por toda a paisagem egípcia antiga. Essa teoria propõe que os obeliscos podem ter atuado como antenas ou transmissores de energia, canalizando e dispersando a energia gerada pelas pirâmides ou outras fontes. A ideia dos obeliscos como transmissores de energia é apoiada por vários fatores, incluindo seu alinhamento preciso com as direções cardeais, sua localização em poderosos vórtices de energia e o uso de materiais condutores como ouro e cobre. Alguns pesquisadores até sugerem que os hieróglifos e símbolos esculpidos nos obeliscos poderiam ter servido como uma forma de codificação ou instruções para a transmissão de energia. Outro aspecto intrigante dos obeliscos egípcios antigos é a questão de como foram transportados e erguidos. A teoria mais comum sugere que os obeliscos foram movidos usando trenós, rolos e rampas, com centenas ou até milhares de trabalhadores puxando-os através do deserto. Alguns pesquisadores propõem que os egípcios antigos podem ter usado métodos mais avançados, como o uso de alavancas,
polias ou até levitação sônica para mover essas pedras maciças. A adaga meteórica de Tutancâmon é uma maravilha da metalurgia antiga. Em 1922, a descoberta do túmulo de Tutancâmon por Howard Carter surpreendeu o mundo, revelando um tesouro de artefatos egípcios antigos e oferecendo insights sem precedentes sobre a vida de um jovem faraó. Entre as muitas maravilhas descobertas no túmulo, havia uma pequena adaga aparentemente insignificante que mais tarde se provaria um dos objetos mais enigmáticos e tecnologicamente avançados de sua época. A adaga meteórica de Tutancâmon, à primeira vista, parecia ser uma obra de artesanato excepcional, com seu cabo de ouro e bainha adornados com desenhos intrincados. Foi a lâmina em si que realmente chamou a atenção dos pesquisadores. Diferente das lâminas de bronze típicas do período, a adaga de Tutancâmon foi forjada a partir de ferro, um material incrivelmente raro e valioso no Antigo Egito. Análises subsequentes da composição da adaga revelaram que ela não era apenas de ferro comum, mas de ferro meteórico, contendo níveis significativos de níquel e cobalto. Essa descoberta levantou questões intrigantes sobre o entendimento dos antigos egípcios sobre metalurgia e sua habilidade de trabalhar com um material tão desafiador. O processo de forjar uma lâmina a partir de ferro meteórico teria exigido um conhecimento avançado de técnicas de fundição, aquecimento e martelamento, habilidades que não se acreditava terem sido desenvolvidas até muito mais tarde na história humana. A presença de ferro meteórico na adaga de Tutancâmon também lança luz sobre a fascinação dos antigos egípcios com os céus e sua crença nas origens divinas de certos materiais. O ferro meteórico, conhecido como ferro do céu, era considerado uma substância sagrada, imbuída com o poder dos deuses. O uso desse material celestial na criação de uma adaga real sugere que ele possuía um profundo significado simbólico e espiritual. Um dos aspectos mais notáveis da adaga meteórica de Tutancâmon é o nível de habilidade e destreza necessário para moldar e polir a lâmina. O ferro de meteoritos é tipicamente mais duro e mais quebradiço do que o ferro terrestre, tornando-o difícil de trabalhar com ferramentas da Idade do Bronze. O pássaro de Saqqara e os hieróglifos de Abidos são teorias de voo antigo nas areias do Egito. Dois pequenos artefatos provocaram um acalorado debate sobre a possibilidade de conhecimento aeronáutico e tecnologia de voo em tempos antigos. Esses objetos enigmáticos intrigam pesquisadores e entusiastas, levantando questões fascinantes sobre a extensão da inovação egípcia antiga e o potencial para tecnologias perdidas ou esquecidas. O pássaro de Saqqara, uma pequena estatueta de madeira descoberta em 1898 na tumba de Pará de Imen em Saqqara, capturou imediatamente a atenção dos pesquisadores devido à sua semelhança impressionante com um avião moderno. Medindo 18 centímetros de comprimento e pesando menos de 40 gramas, o pássaro possui asas montadas em um corpo estreito com um estabilizador vertical na cauda. Notavelmente, o pássaro não tem pernas e suas asas exibem uma forma aerodinâmica avançada, lembrando asas de aeronaves em vez de representações típicas de pássaros na arte egípcia antiga. Alguns pesquisadores, como o egiptólogo e entusiasta de modelos de aviões Khalil Messihah, propuseram que o pássaro de Saqqara é uma evidência do conhecimento egípcio antigo sobre princípios aeronáuticos e pode ter servido como um modelo de planador. Messihah construiu um modelo ampliado do pássaro e descobriu que ele exibia notáveis capacidades de planagem, levando-o a sugerir que os antigos egípcios tinham um entendimento sofisticado de aerodinâmica e podem até ter experimentado máquinas voadoras. Da mesma forma, os hieróglifos de Abidos, encontrados no templo de Seti e em Abidos, alimentaram especulações sobre a tecnologia de voo no Egito Antigo. Essas inscrições nas paredes, descobertas pela Dra. Ruth-Ver, retratam o que parecem ser veículos modernos, incluindo helicópteros, submarinos e aviões. Enquanto alguns estudiosos argumentam que esses hieróglifos são meramente o resultado de palimpsestos, ou a sobreposição de hieróglifos ao longo do tempo, outros os veem como evidência de uma civilização altamente avançada com conhecimento de transporte aéreo e subaquático. O pássaro de Saqqara e os hieróglifos de Abidos não são os únicos artefatos que provocaram teorias de voo antigo no Egito. Outros exemplos incluem os enigmáticos relevos no templo de Ptah em Mênfis, que retratam uma figura humana sentada em um objeto semelhante a uma cápsula com o que parecem ser asas ou lâminas, e os curiosos hieróglifos de helicópteros encontrados no templo de Osíris em Abidos, que se assemelham notavelmente a helicópteros modernos. O Serapeu de Saqqara, enigmáticas caixas de granito e artesanato de precisão, uma antiga necrópole próxima à famosa pirâmide de degraus, encontra-se uma maravilha perplexa de engenharia e artesanato. O Serapeu, este complexo subterrâneo um labirinto de túneis e câmaras,
abriga 24 colossais caixas de granito negro, cada uma pesando até 100 toneladas e exibindo um nível de precisão que desafia explicações. Esses contêineres enigmáticos intrigam arqueólogos e pesquisadores há séculos, levantando questões sobre seu propósito e a tecnologia antiga usada para criá-los. As caixas do Serapeu, medindo até 4 metros de comprimento, 3,3 metros de largura e 2,7 metros de altura, são feitas de blocos sólidos de granito negro, uma das pedras mais duras conhecidas pela humanidade. A precisão com que essas caixas foram cortadas e polidas é impressionante, com superfícies perfeitamente planas, ângulos precisos de 90 graus e tampas ajustadas de forma intrincada. A escala e a precisão desses artefatos parecem superar as capacidades das ferramentas da Idade do Bronze, levando muitos a questionar as explicações convencionais para sua criação. O Serapeu foi construído no século XIII a.C. para abrigar os restos mumificados dos sagrados touros Apis. Inconsistências nessa teoria alimentaram especulações sobre o verdadeiro propósito das caixas de granito. Alguns pesquisadores argumentam que a ausência de inscrições, decorações ou qualquer vestígio dos supostos touros mumificados dentro das caixas sugere que elas podem ter servido a um propósito diferente, mais avançado tecnologicamente. As questões que envolvem o Serapeu vão além das próprias caixas. A logística de transportar esses imensos contêineres de pedra para as câmaras subterrâneas através de túneis e eixos estreitos representa desafios significativos de engenharia. A precisão e a escala da construção do Serapeu, com seus corredores perfeitamente alinhados e layout simétrico, indicam um nível de sofisticação tecnológica que parece incongruente com as ferramentas e técnicas da época. A luz de Dendera, evidência de tecnologia de iluminação antiga. No templo de Hathor em Dendera, Egito, uma série de relevos enigmáticos provocou um acalorado debate sobre o uso potencial de eletricidade em tempos antigos. Esses relevos, datados do período ptolomaico, retratam o que parecem ser objetos semelhantes a lâmpadas, completos com filamentos em forma de serpente e bases em forma de lótus. Os relevos da luz de Dendera mostram figuras segurando grandes objetos alongados que se assemelham notavelmente a lâmpadas modernas. Os objetos são representados com formas serpenteadas em seu interior, que alguns pesquisadores interpretam como filamentos. As bases dos objetos são em forma de lótus, com um dispositivo peculiar embaixo que parece estar conectado a uma fonte de energia. Esta combinação de elementos levou alguns a propor que os antigos egípcios poderiam ter tido acesso a uma forma de iluminação elétrica. Um dos aspectos mais intrigantes da teoria da luz de Dendera é a ausência de fuligem em alguns templos egípcios. No templo de Hathor, por exemplo, os tetos e paredes estão livres dos resíduos negros tipicamente associados ao uso de tochas ou lâmpadas a óleo. Essa falta de fuligem sugere que os antigos egípcios podem ter usado uma fonte de luz alternativa e mais limpa, como a iluminação elétrica. Proponentes da teoria da luz de Dendera, como o engenheiro elétrico Walter Garn, criaram réplicas funcionais baseadas nos relevos do templo. Esses experimentos demonstram que um dispositivo semelhante à luz de Dendera poderia produzir uma fonte de luz viável, embora fraca. Os céticos argumentam que os relevos são apenas representações simbólicas de cenas mitológicas e que não há evidências concretas de iluminação elétrica no Antigo Egito. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Uma das peças mais intrigantes da tecnologia pré-egípcia deixada por uma civilização avançada que desapareceu são suas surpreendentes habilidades de escultura em pedra e metalurgia. Algumas estruturas encontradas no Egito são tão intrincadas que, mesmo com ferramentas modernas, replicá-las seria um desafio. Mas o mais misterioso é o disco de xisto de cor preta, também conhecido como o disco de Sabu. Este objeto de pedra meticulosamente trabalhado apresenta um design surpreendentemente semelhante ao das máquinas modernas. Medindo aproximadamente 60 centímetros de diâmetro, o disco de xisto é feito de uma pedra frágil chamada siltito ou xisto. Sua precisão e complexidade são notáveis. O disco apresenta 3 lóbulos curvados equidistantemente separados por pequenos furos perfurados e um cubo central com um tubo oco fino. A finura dos lóbulos e a delicadeza geral têm intrigado os especialistas, pois as ferramentas e técnicas necessárias para sua fabricação estavam além das capacidades dos artesãos egípcios antigos. O disco de xisto se assemelha aos rotores modernos, um componente-chave em bombas centrífugas e turbinas. Isso levou alguns pesquisadores a propor que o disco poderia ser parte de um mecanismo maior e mais avançado, possivelmente usado para irrigação, gestão de água ou até mesmo geração de energia.
O debate sobre a origem e o propósito do disco de xisto continua. Se você tem algum pensamento ou teoria sobre este mistério antigo, deixe-nos saber nos comentários. Invenções egípcias. Um legado de inovação e ingenuidade. O Egito Antigo é famoso por seus monumentos impressionantes, arte sofisticada e mitologia duradoura, mas suas contribuições para a inovação humana vão muito além desses feitos conhecidos. De objetos do cotidiano a tecnologias revolucionárias, os egípcios antigos deixaram uma marca indelével no mundo, com muitas de suas invenções ainda influenciando nossas vidas hoje. Um dos inventos mais notáveis dos egípcios é o papiro, precursor do papel moderno, feito a partir dos caules da planta de papiro. Este material de escrita revolucionou o registro e a comunicação no mundo antigo. Os egípcios também desenvolveram uma forma de escrita cursiva conhecida como escrita hierática, que permitia um registro mais rápido e eficiente das informações em comparação com o sistema hieroglífico mais antigo. No campo da higiene pessoal e dos cuidados, os egípcios foram pioneiros, criando muitos produtos cosméticos, incluindo maquiagem para os olhos, cremes para a pele, perfumes e perucas feitas de cabelo humano ou fibras vegetais. O cuidado dental também era uma prioridade, com a invenção de pasta de dente feita de menta, sal e flores de íris secas, além de balas de goma feitas de incenso e mirra. Os egípcios também contribuíram significativamente para a medição do tempo e a astronomia, desenvolvendo o calendário de 365 dias, baseado no ciclo lunar e na inundação do rio Nilo. Eles também criaram relógios solares e relógios de água, que permitiam um rastreamento mais preciso do tempo ao longo do dia. Além disso, os egípcios eram astrônomos habilidosos, com uma compreensão profunda do movimento dos corpos celestes e sua influência na agricultura e nas cerimônias religiosas. No campo da engenharia e construção, os egípcios antigos eram verdadeiramente incomparáveis. Eles desenvolveram técnicas sofisticadas de levantamento e nivelamento, que lhes permitiram construir as pirâmides e outras estruturas monumentais com incrível precisão. Também inventaram a rampa e a alavanca, que lhes permitiram transportar e posicionar blocos de pedra maciços, pesando várias toneladas. Os egípcios antigos também fizeram avanços significativos na agricultura e irrigação, desenvolvendo o shaduf, um tipo de dispositivo de elevação de água que tornava a irrigação mais eficiente, e o nilômetro, uma ferramenta usada para medir o nível da água do rio Nilo durante a estação anual de inundação. Isso lhes permitia prever o sucesso de suas colheitas e planejar de acordo. Eles foram pioneiros em medicina e saúde, desenvolvendo uma variedade de tratamentos médicos, incluindo cirurgia, remédios à base de plantas e até membros protéticos. Estabeleceram escolas de medicina conhecidas como Casas da Vida, onde aspirantes a médicos podiam aprimorar suas habilidades e contribuir para o corpo de conhecimento médico em constante evolução. Os médicos egípcios possuíam uma notável compreensão de anatomia, trauma e tratamento, como evidenciado por descobertas revolucionárias, como o papiro Edwin Smith. Este texto médico datado de 1500 a.C. documenta sistematicamente 48 casos de lesões traumáticas em várias partes do corpo, detalhando o fechamento de feridas com suturas, a prevenção de infecções usando mel e pão mofado, e a imobilização de fraturas usando talas e bandagens feitas de linho e madeira. Outros papiros antigos, como o papiro Ebers e o papiro K1, abordam uma ampla gama de tópicos médicos, incluindo ginecologia, fertilidade, contracepção, doenças intestinais e mais. Embora muitos remédios envolvessem encantamentos mágicos, as observações empíricas dos egípcios sobre doenças eram notavelmente sofisticadas para sua época. O pilar Djed, um símbolo enigmático do Antigo Egito, em meio às inúmeras maravilhas e mistérios do Antigo Egito, o pilar Djed se destaca como um símbolo atemporal, cujo verdadeiro significado e importância estão envoltos nas brumas do tempo. Este emblema enigmático, frequentemente associado ao deus Osíris e ao conceito de estabilidade e regeneração, cativou a mente de pesquisadores e entusiastas por séculos. À primeira vista, o pilar Djed parece ser uma simples representação estilizada de uma coluna ou pilar com 4 barras horizontais ou capitéis empilhados sobre um eixo vertical. Este design, embora aparentemente simples, oculta uma complexidade e um potencial significado mais profundos. Alguns pesquisadores notaram a impressionante semelhança entre o pilar Djed e os diagramas posteriores de Nikola Tesla, o brilhante inventor e pioneiro da eletricidade moderna. Os designs de Tesla frequentemente apresentavam uma coluna vertical com placas horizontais ou bobinas, tendo uma notável semelhança com o símbolo egípcio antigo. Esta semelhança levou alguns pesquisadores intrépidos a propor uma teoria fascinante.
Poderia o pilar Djed ser uma representação de uma compreensão egípcia antiga da eletricidade e suas possíveis aplicações? Embora a egiptologia convencional há muito interprete o pilar Djed como um símbolo puramente religioso ou mitológico, a ideia de que ele poderia codificar conhecimento científico não é tão absurda quanto pode parecer. Alguns defensores dessa teoria apontam para o uso do pilar Djed em textos e obras de arte egípcias antigas, onde frequentemente é retratado em associação com os conceitos de poder, energia e a força vital do universo. Eles argumentam que essas associações poderiam ser interpretadas como referências metafóricas às propriedades da eletricidade, com o pilar Djed servindo como uma representação simbólica dessa energia invisível, mas onipresente. Outros levaram essa ideia ainda mais longe, sugerindo que os antigos egípcios podem ter realmente aproveitado o poder da eletricidade em seus templos e monumentos. Eles apontam para a presença de materiais altamente condutivos, como ouro e cobre, na construção dessas estruturas e a peculiar disposição e orientação de certas câmaras e passagens, que poderiam ter servido para canalizar e amplificar correntes elétricas. Templo do Vale de Cafre, precisão e anomalias. Aos pés da grande esfinge de Gizé encontra-se o Templo do Vale de Cafre, uma maravilha antiga que demonstra a extraordinária precisão e habilidade de engenharia de seus construtores. Construído com blocos maciços de calcário pesando até 150 toneladas e revestido com granito vermelho polido, este templo resistiu por milhares de anos, testemunhando a ascensão e queda de civilizações. Uma das características mais marcantes do Templo do Vale é o uso de enormes blocos de calcário cortados com precisão em sua construção. Esses blocos, alguns dos quais medem até 18 pés de comprimento e pesam até 150 toneladas, foram transportados de pedreiras localizadas a milhas de distância e encaixados com tal precisão que uma lâmina fina não pode ser inserida entre eles. O nível de exatidão alcançado no corte e colocação desses blocos é impressionante, especialmente considerando as ferramentas e técnicas que se acredita terem estado disponíveis na época. Outro aspecto intrigante do Templo do Vale é a presença de técnicas de engenharia avançadas, como o uso de encaixes quadrados e ressaltos projetados para fixar as pedras de granito no núcleo de calcário. Esses métodos, que não são encontrados em outras estruturas egípcias antigas do mesmo período, sugerem que os construtores do Templo do Vale possuíam um entendimento sofisticado dos princípios de construção e tinham acesso a ferramentas e tecnologias avançadas. Apesar de sua construção impressionante, o Templo do Vale é curiosamente desprovido de inscrições ou decorações, ao contrário da maioria dos outros templos egípcios antigos. Essa falta de ornamentação levou alguns pesquisadores a questionar a verdadeira idade e propósito do templo. Alguns sugerem que o Templo do Vale pode ter sido construído por uma civilização que precedeu os antigos egípcios, uma com acesso a tecnologias avançadas e conhecimentos que foram perdidos ou esquecidos ao longo do tempo. O Templo do Vale também compartilha semelhanças marcantes com outras estruturas enigmáticas, como o Osireion em Abidos e o Templo da Esfinge, que está localizado adjacente ao Templo do Vale. Essas semelhanças, incluindo o uso de blocos maciços de calcário, engenharia precisa e a ausência de inscrições, levaram alguns pesquisadores a propor que essas estruturas podem ter sido parte de um complexo maior interconectado, construído por uma civilização altamente avançada para propósitos que permanecem desconhecidos. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.